No episódio anterior, exploramos Monte Belo do Sul, um charmoso recanto italiano no Vale dos Vinhedos, no coração da Serra Gaúcha. Hoje, seguimos rumo à histórica Santa Teresa, onde a tradição italiana se encontra com a rica vivência gaúcha. Prepare-se para desvendar histórias fascinantes do sul do Brasil, enquanto nossa jornada nos leva a paisagens deslumbrantes e encontros inesquecíveis. Afinal, a nossa aventura começa agora! Seja muito bem-vindo a mais uma jornada pelas paisagens deslumbrantes do Rio Grande do Sul. Neste momento, partimos de Monte Belo do Sul, um lugar especial que nos fez viajar no tempo com suas construções antigas e clima italiano. Agora, seguimos conhecendo as belezas do estado gaúcho e compartilhando cada momento contigo. E para que a experiência seja completa, preparamos uma trilha sonora especial onde canções italianas ligam passado e presente. Deixemo-nos levar pela melodia em uma viagem que celebra a tradição, a paixão e a beleza da herança italiana. Bem que os mais experientes nos disseram que o sol chegaria para dar brilho aos nossos passeios. Quem acompanhou a viagem pela Via Trento deve ter notado o céu carregado que tivemos durante todo o passeio. Felizmente, em poucas horas o céu se abriu e esperamos que assim permaneça. E se você ainda não nos conhece, muito prazer, somos Denise e Brito e o nosso foco é capturar a essência de cada cantinho pelas estradas e cidades do sul, sem interferências comerciais, viajando e revelando as belezas naturais em alta definição e, principalmente, compartilhar a riqueza histórica e geográfica desta região que encanta. Queremos que você se sinta parte da nossa jornada, vivenciando cada detalhe como se estivesse aqui. Portanto, viaje conosco pelo belo e encantador sul do Brasil através do nosso olhar. À frente, o portal de Monte Belo do Sul, que define em seu desenho a história e as conquistas dos imigrantes italianos representados nessa figura estilizada de um colono na lateral do portal. Prepare-se para uma viagem curta e agradável. Santa Teresa, nosso próximo destino, fica a apenas 17 quilômetros daqui. Observe as torres da Igreja Matriz São Francisco de Assis, com seus 65 metros de altura, que se destacam na paisagem. Aqui ao lado, parreirais encantadores. A nossa jornada segue pela Estrada do Vinho, um percurso que nos guia através do Vale dos Vinhedos até Santa Teresa. Este vale, um tesouro da Serra Gaúcha, com seus 82 quilômetros quadrados, é um verdadeiro museu vivo, onde a história e a cultura se entrelaçam com a beleza da paisagem. Não viajaremos por uma região vinícola que simplesmente produz uvas e vinhos, mas um patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul que nos transporta para uma época de pioneirismo e paixão. Convidamos você a se juntar a nós nesta viagem memorável, onde cada detalhe nos conecta com a rica história e cultura local.
A Estrada do Vinho, que serpenteia pela Serra Gaúcha, tem início na BR-470, em Bento Gonçalves, e finaliza na chegada em Santa Teresa. É um testemunho da imigração italiana na região. A partir de 1875, imigrantes vindos da Itália encontraram aqui um novo lar, trazendo consigo a tradição e a paixão pelo vinho. A região, com seu clima ameno e solo fértil, revelou-se ideal para o cultivo das uvas, que se tornaram a base da economia local. A influência italiana é visível na arquitetura, na gastronomia e nas festas típicas, como a Festa da Uva em Caxias do Sul e a Fenavinho em Bento Gonçalves. A produção de vinho, em particular, é um símbolo da identidade da Serra Gaúcha e um importante motor na economia local. Para aqueles que desejam explorar ainda mais a região, criamos uma playlist especial com nossas viagens pelo Vale dos Vinhedos. Está disponível no link da descrição. Lá será possível conhecer, pelo caminho que percorremos, as vinícolas, pousadas, restaurantes, além de informações sobre a história e a cultura da imigração italiana na Serra Gaúcha. A nossa jornada começou quando partimos da nossa casa, em Indaial, no Vale Europeu Catarinense. Viajamos pela Serra Catarinense, chegamos ao Rio Grande do Sul pela BR-116 em Vacaria, conhecemos a cidade mais italiana do Brasil, Antônio Prado, passeamos por Flores da Cunha até chegarmos a Bento Gonçalves. E a aventura não para por aqui. Seguiremos pela Serra Gaúcha, passearemos pela capital Porto Alegre, viajaremos pela Freeway rumo ao litoral e em um passeio inédito conheceremos a Estrada do Mar, que liga Tramandaí a Torres. Fica aqui o convite a se juntar a nós nessa jornada pelo sul do Brasil, onde a natureza, a cultura rica e a hospitalidade calorosa se unem para criar um destino inesquecível.
Santa Teresa, uma joia da Serra Gaúcha, preserva a herança da imigração italiana e a tradição vinícola. Para enriquecer nossa jornada, conheceremos um pouco da história, da economia e o contexto único dessa cidade. Enquanto viajamos, compartilharei alguns detalhes sobre o nosso destino. Assim como muitas cidades da Serra Gaúcha, Santa Teresa foi colonizada a partir de 1875 por imigrantes italianos e poloneses, fugindo das dificuldades em seus países de origem. Eles se estabeleceram às margens do rio Taquari, na linha José Júlio, iniciando o processo de colonização. A maioria dos imigrantes italianos vieram da região do Vêneto, trazendo consigo suas tradições, costumes e a cultura da vitivinicultura. A adaptação do novo ambiente foi desafiadora. Enfrentaram a necessidade de construir suas casas, cultivar a terra e estabelecer uma comunidade em uma região até então pouco explorada. Com a criação da Paróquia de Santa Teresa em 1887, a presença da Igreja Católica na região se solidificou. A religião serviu como um elo comunitário e fonte de esperança. O rio Taquari desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da região. As balsas eram o principal meio de transporte, conectando Santa Teresa a outros municípios e a capital do estado. O transporte fluvial era essencial para o escoamento da produção agrícola e madeireira. O comércio de produtos agrícolas, madeiras e outros bens impulsionou o crescimento econômico da cidade. A proximidade com Porto Alegre exerceu uma influência significativa na economia, na arquitetura da região, com a construção de edificações em alvenaria que refletiam a prosperidade local. A distância da sede do município e as precárias condições das estradas tornaram o acesso à saúde um desafio para a população. A construção do Hospital Santa Teresa, em 1926, com o apoio financeiro da comunidade, demonstra o espírito de união e a determinação dos moradores em buscar melhorias na qualidade de vida. A presença de agências bancárias indica o crescimento da atividade comercial e a necessidade de serviços financeiros na região. Em 1927, ocorre o início da construção da estrada que hoje viajamos, ligando Santa Teresa a Bento Gonçalves, e representou um marco importante no desenvolvimento da região. A nova via terrestre facilitou o transporte de pessoas e mercadorias, impulsionando o comércio e a integração com outros centros urbanos. À direita está a Capela Santa Lúcia, uma das primeiras ainda de madeira, e ao lado dela a Escola Municipal de Educação Fundamental Afonso Pena.
Em 1992, Santa Teresa emancipou-se de Bento Gonçalves e foi um marco crucial, impulsionando a economia e o desenvolvimento local. Isso permitiu a gestão própria de recursos, atraindo investimentos e fortalecendo setores como turismo, agricultura e comércio. Houve melhorias significativas na infraestrutura, saúde e educação, elevando a qualidade de vida. A valorização do patrimônio histórico e cultural, como o tombamento pelo IPAM em 2012, consolidou a identidade local. A economia se destaca pela produção de vinhos premiados e pela agricultura familiar, inserindo Santa Teresa na rota do vinho. O turismo cresce atraído pela beleza, cultura italiana preservada e festas tradicionais. Santa Teresa tem uma geminação com San Biagio di Calalta, uma comuna na província de Treviso, na região do Vêneto, norte da Itália. Esse laço é particularmente significativo, já que muitos dos imigrantes italianos que se estabeleceram aqui vieram justamente dessa área. O acordo de geminação fortalece os laços culturais e históricos entre as duas cidades, promovendo intercâmbios e colaborações em diversas áreas, como intercâmbio de tradições, música, dança e outras expressões artísticas, promoção de produtos típicos e da culinária tradicional, a troca de visitantes e promoção mútua dos destinos, além de intercâmbios de estudantes e projetos de colaboração entre escolas. Esse acordo de geminação é um exemplo de como as cidades da Serra Gaúcha mantêm vivas suas raízes italianas, celebrando sua herança e promovendo a cooperação internacional. Essa prática é comum em regiões colonizadas por imigrantes, como aqui na Serra Gaúcha, onde cidades brasileiras estabelecem laços com suas cidades de origem na Europa.
Passaremos pela ponte sobre o arroio Marrecão, que é um afluente do rio Taquari. Você já deve ter ouvido falar o termo arroio, mas se não conhece, eu vou te explicar. O uso deste termo é mais comum no Rio Grande do Sul, em partes da Argentina e no Uruguai. Ele se refere a um curso de água menor, o que conhecemos por riacho, que é um termo mais utilizado nas outras regiões do Brasil. A relação de sinonímia entre arroio e riacho é precisa, ambos referem-se a pequenos cursos de água. Aqui finaliza a Estrada do Vinho. Você deve ter reparado as nossas indicações durante o trajeto aos acessos às linhas Graciema e Leopoldina, além de comentarmos sobre a linha José Júlio às margens do rio Taquari, onde os imigrantes se estabeleceram. Pois então, este termo linhas, que trouxemos também à pauta nos passeios pela Via Trento e Monte Belo do Sul, são as identificações das localidades, um legado da organização territorial dos imigrantes italianos. Essas divisões lineares, que remontam ao final do século XIX, representam não apenas marcos geográficos, mas também comunidades com forte identidade local. Linhas correspondem a bairros, e aqui são um elemento distintivo do Vale dos Vinhedos, e essa característica única o diferencia de todas as regiões vinícolas do Brasil. O município está localizado a 134 quilômetros de distância de Porto Alegre e a sua população em 2021 era de pouco mais de 1.700 santateresenses, o que corresponde a uma densidade demográfica de aproximadamente 24 habitantes por quilômetro quadrado. À direita é possível ver parte da Pinguela Santa Teresa, com 50 metros de comprimento. Vamos na direção da Igreja Matriz Santa Teresa e estamos no centro histórico, que mantém cerca de 20 propriedades tombadas pelo IPAM. A prefeitura fica logo aqui à esquerda. Na Avenida Itália também está localizado o cartório notorial. Vamos nos aproximando da Igreja Matriz com seu campanário. A igreja está pronta para receber os fiéis na época de Páscoa. Afinal, estamos na Quaresma, a principal celebração cristã, um período de 40 dias de preparação espiritual para a Páscoa. É um tempo de reflexão, penitência e oração, que busca a conversão e a renovação da fé. As tradições e práticas da Quaresma variam em diferentes países e denominações cristãs. Na Itália, por exemplo, assim como no Brasil, a Quaresma inicia após o Carnaval.
Cada detalhe deste passeio nos revelou fatos que nos transportaram para uma época de pioneirismo e tradição. Conhecemos mais um trecho da Estrada do Vinho, que nos presenteou com paisagens que contam a história de um povo que encontrou nesta terra um novo lar. Mas nossa aventura não termina aqui. No próximo capítulo, mergulharemos um pouco mais nos encantos de Santa Teresa, com imagens de um passeio a pé e informações detalhadas sobre este tesouro na Serra Gaúcha, além de retornarmos a Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, onde nos aguardam novas experiências e descobertas. Convidamos a se juntar a nós nessa jornada inesquecível pelo sul do Brasil, onde a natureza exuberante, a cultura rica e a hospitalidade calorosa se unem para criar memórias que durarão para sempre. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e até breve.